RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E vocês vão amar o programa de hoje. Por quê? Porque a gente tem assuntos variados e convidadas maravilhosas e um convidado também maravilhoso. São eles. Nós vamos falar com André Magalhães, que está com o ambiente com móveis da Ideli, na Casa Cor, Rio Grande do Sul, com o Márcio Verza, com a Fátima Luiz, da Talk Glass, e com a Camila Chalon, que já está aqui ao meu lado. E ela tem um escritório, olha só, ela trabalha com projetos de baixo custo, com orçamento definido, e era isso. Não é maravilhoso? É que todo mundo quer, certo? Boa tarde, Camila. Seja super bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ai, querida. E eu sei que tu é super organizada, já sei que o ambiente da Mostra Elite já está praticamente pronto. Quando as pessoas estão fazendo a obra, ela queria chegar com eletrodomésticos, imagina. É ótima essa menina. Me conta como é que é essa questão de trabalhar com uma organização tal que fecha a conta no final do projeto. Na verdade, a gente trabalhou com um cronograma que foi entregue no início da mostra, né? E eles foram fechando outros ambientes com outros profissionais ao decorrer desse cronograma. E a gente já tinha o cronograma, então a gente já tinha se planejado. Acabamos nos antecipando muito. Sim. E nesse momento que tinha pessoas ainda fechando, né, o contrato com a mostra, a gente já estava em andamento. Trabalhando, não deixaram para a última hora. É verdade. Mas no mundo real também, tu falavas que teu escritório trabalha com orçamentos fechados. Sim, nós trabalhamos. E vocês cumprem, e era isso. Isso, nós trabalhamos com os orçamentos limitados, na verdade. O cliente diz quanto que ele tem para gastar e a gente trabalha junto, né, com ele dentro desse valor. Às vezes a gente propõe, se tu tivesse um pouco mais, nós poderíamos fazer isso ou aquilo. E a gente vai trabalhando dentro do valor que ele tem para pagar, até para a gente poder começar e terminar, né, o projeto, sim. E fotografar e entregar. Certo. Falando em fotografar, a gente tem imagens dos projetos da Camila. Vamos conferir na prática como é que funciona isso. Então, esse apartamento, nós fomos contratados para fazer o living. Só o living e a cozinha. O valor que ela tinha naquele momento era R$40 mil. Então, foi o valor que a gente usou para poder fazer esse ambiente. E o que vocês fizeram? Revestimentos novos? Nós tudo? colocamos o piso laminado, né, com essa textura de madeira, os móveis sob medida. E os móveis soltos também, a cristaleira, mesa... Desculpa, qual é a metragem desse espaço? Ele tem mais ou menos 12 metros quadrados. 12 metros quadrados. E tu fizeste o living e a cozinha. E a gente vai falar bastante com a Camila no decorrer da entrevista dela a respeito das aplicações de revestimentos com aparência de madeira, né, Camila? Isso. Porque elas trazem um certo conforto, assim, aquecem visualmente, né? Com certeza. Na verdade, a gente trabalha com bastante textura de madeira em praticamente todos os projetos. E é independente do ambiente, né? Eu trouxe fotos para mostrar de ambientes diferentes, como banheiros, cozinhas, salas, né? Independente do ambiente, a gente trabalha. Claro, no banheiro a gente vai trabalhar com uma textura de madeira, mas num piso vinílico. No living, um amadeirado, mas pode ser madeira ou pode ser um laminado. E a gente vai mesclando. Certo. Vamos ver outras imagens, a gente deve ter outro ângulo desse espaço. Interessante, aquele painel ripado, entra dentro do que a gente está falando, né? Sim, ele é feito com melamina, é um amadeirado da Duratex, esse... Ele já vem ripado já ou vem... vocês têm que fazer o Não, na desenho? verdade o painel ele vem laminado e eles fazem as ripas e depois só sobrepõe no painel liso. Então ele tem um fundo e depois vai feito ripinha por ripinha, porque foi feito por uma marcenaria, mas eu acredito que as lojas também trabalhem com esse trabalho mais manual quando é a ripa, né? Certo. E fica um efeito muito legal. Ficou bem legal. É incrível, né? Se começou fazendo painéis de madeira lisos, de repente essa questão dos ripados, virou uma dessa moda. textura,
começou a entrar também e dar um movimento, né, no ambiente, no projeto, mesmo que seja o mesmo material, parece outro. A gente está vendo um outro ângulo agora, ele deve ser da churrasqueira? Esse é a cozinha, que tem uma churrasqueira na cozinha, certo. né? E aí a gente tem 2 vezes a textura da madeira. Na frente da churrasqueira a gente usou o porcelanato imitando madeira. E na lateral a ripa de melamina e MDF. Certo. E essa cozinha, ela é integrada, área social? Ela é integrada. A gente deixou uma janela, na verdade. E ela é integrada com a sala de jantar e a sala Ela de já estar. era assim ou tu abriste? Não, ela já era assim. Já era Já assim? era assim. Ah, que bacana. Ficou ótimo o projeto. Vamos mudar de foto, que a gente tem outras propostas. Aqui também é uma cozinha que a gente usou a textura da madeira no piso. Mas esse piso é um porcelanato, que imita muito bem a madeira. Olha só. E a aplicação dele tá diferente, né, Camila? Tem que ter um bom aplicador, né? A gente faz também Mão de uma obra, paginação, né? Compaginação. Isso. Seguida à risca. Para poder fazer esse mix de cores, porque o conjunto já vem com a diferenciação de cores, mas na hora da obra tem que ter esse cuidado, senão eles podem colocar todas as cores escuras juntas. Exatamente. Se tu queres uma proposta de desenho, de paginação, tem que seguir à risca. Vamos mudar a imagem para a gente ver agora outra ideia. É a mesma, interessante ela, a vista frontal, né? Essa cozinha nós abrimos, nós reformamos totalmente e a gente derrubou a parede para integrar com a sala. E qual é o material da frente dos móveis ali, dos armários? Ali é vidro, é um vidro madeiras pintado. Eu não estava reconhecendo o que era. É um vidro pintado, olha só. Isso, é um vidro pintado de branco. E aquele revestimento acima do espelho, da área molhada... Aquele que é o Liverpool. Que é inspirado no metrô de Londres, aquela história toda que está super na moda, já faz uns 2 anos, eu acho. E se usava primeiro branco, cinza, né? No teu caso é cinza, né? Ele é um tipo Portland, ele é um cimentado, mas essa bancada também é uma curiosidade que ela é feita em porcelanato, toda essa bancada. Ele é tudo em porcelanato. A gente buscou, por causa dos valores, né, o custo de uma bancada que tivesse a cor uniforme. Certo. Mas a gente encontrou todos os valores muito altos e a gente propôs para a cliente usar então um porcelanato maior. A gente combinou as emendas, né, com uma armorista e ela fez toda a bancada em porcelanato. Esse que tu usaste é aquele que é 1,60? Esse é 1,20. 1,20 por 60. Por 60, isso. 1,20 por 60, que é um tamanho super bom, os arquitetos adoram, né? Porque ele é um tamanho retangular, é mais fácil de pode fazer trabalhar bem com ele. Certo. E a gente colocou a emenda dele bem na área molhada. Na área molhada, nem se nota. Não, nem se nota. Interessante, viu só? A Camila foi buscar uma alternativa para uma superfície que é de uso constante, né? Para reduzir custo, e o porcelanato é lindo e ficou maravilhoso. E os móveis em vidro também achei interessante a tonalidade deles. Os móveis são em MDF, né? E só as frentes são em vidro. Os espelhos. Maravilha. Vamos mudar para a gente ver mais imagens. Esse banheiro, olha só, bem diferente também. Esse também foi uma reforma. E aqui, na verdade, eu trouxe a madeira nos móveis. Esses móveis são de madeira de demolição. E a gente trabalhou com os móveis em madeira de demolição nesse banheiro. Madeira de demolição foi super moda uma época, né? Aí todo mundo usava, final dos anos 90. Mas é um elemento que, colocado pontualmente, né, na combinação com esses revestimentos novos e pedras, fica bacana, tu não achas? Eu gosto bastante. A cliente também, ela gosta bastante, então foi uma proposta dela, ela fez esse pedido, né? Eu gostaria que tivesse alguma coisa rústica no meu ambiente. E a gente trabalhou com os ladrilhos e com o móvel em madeira. Aquele ladrilho é um revestimento de linha, ele não é um ladrilho hidráulico, de fato. Esse é um ladrilho hidráulico. Ele é hidráulico. Esse é. Mas foi também um pedido dela que ela gostaria de ter o ladrilho hidráulico. A gente usou no nicho e também usou assim na faixa que fica atrás da bacia. Faz um painel, né? Atrás dos nichos. E essa porta de box, tu usaste
um colorido também. Então, como a gente trabalha com o custo limitado, esse box era existente. Então, a gente manteve o box, a gente escolheu as texturas dos ladrilhos com um tom que aproximasse da cor do vidro para poder combinar melhor. E Viu a gente só usou... de como não estourar o orçamento e fazer um ambiente novo. Sim. E aquela bancada ali, tu desenhaste ou ela é Não, essa um bancada foi o móvel pronto. Era pronto? Pronto, sim. Certo. Muito legal. E aquela parte de cima, não está dando para entender bem na foto. Tu colocaste a iluminação nela? Sim, ali a gente tem uma prateleira, né, acima do espelho, que ela faz a volta. Ela tem um nicho mesmo. Isso. Para acomodar objetos, enfim. Isso mesmo. Ah, que ótimo. Tem que aproveitar os espaços todos hoje em dia, né? Sim, esse espaço os imóveis não legal. são mais tão amplos quanto no passado, né? E esse imóvel que tu compraste pronto, ele tem uma pintura, né? Ele tem, Sim. Lembra aqueles móveis mineiros, né? Ela escolheu e ele é meio patinado, né? Sim. Com cores diferentes. E a gente escolheu porque tinha tons de verde que combinava com o banheiro. Certo. Muito bem. Vamos continuar, então, mudando as fotos para a gente ver mais trabalhos da Camila. Esse é um apartamento que eu fiz ele completo, né? A gente trabalhou, esse é o living do apartamento também, com textura de madeira. Quantos metros tem esse living, Camila? Parece gigante. Esse já tem 30 metros quadrados, mais ou menos. Esse é um apartamento grande, né? Que tem a opção de living estendido e ela fez, né? Certo. A opção já na construtora, né? Planta. E a gente trabalhou com a textura no porcelanato, né? A madeira porcelanato. Com a aparência de madeira. Estamos falando de alternativas de uso de madeira, vocês já repararam, né? Sim. E a gente usou o porcelanato amadeirado e os móveis do lado, e a mesma textura, né? Do porcelanato e Sim. o painel da TV. Certo. E esse apartamento, tu tomaste contato com os proprietários quando ele estava ainda na planta? Sim. Tu chegasse a fazer intervenções durante a planta? Sim, eu fiz a vistoria já com eles do apartamento, né, da entrega da chave, e depois a gente abriu a cozinha, que é uma opção que a construtora não integrava, mas a gente abriu a cozinha e integrou com a sala. Certo. E aquelas estampas nos estofados, foi uma proposta tua ou as pessoas gostam? Eu propus porque uma nem estampa. todo mundo aceita estampa, né? Sim. Eu gosto muito de estampa, mas tem pessoas que têm alguma restrição. É que essa minha cliente, eu conhecia ela há alguns anos e eu propus, porque eu sabia que ela ia gostar. E ela gostou, tanto que ela comprou as poltronas, mas ela mandou forrar. Porque ela não encontrou, né? Não encontrou como queria. Sim. Ah, que bacana. E combinaste com cinza, né? Sim. Nosso Coringa, acho que é para sempre. Eu tenho a impressão que o cinza veio como um Coringa, porque combina com praticamente tudo, né, Camila? O cinza veio para ficar. Eu acredito que quando a gente usa, ele é atemporal. Não tem como tu dizer se o projeto é de agora ou se é de 10 anos atrás. Sim, né? A gente usa É interessante, né? Ele não fica tão datado quanto outros tons neutros que ficam. E pode ser misturado também com outros neutros. Sim, tudo com pode, certeza. Né? Com cinza, tudo pode. Cinza é muito democrático. E tu fizeste a iluminação embutida numa... Sim, nós trabalhamos com o gesso. No gesso, né? E a gente fez uma sanca, recortamos uma sanca no gesso, mas ele tem todo o mesmo pé direito, né? Ele tá todo no mesmo plano. Isso que eu queria entender. Só o recorte que é iluminado. Só o recorte que não, certo. Isso. E a gente trabalhou com alguns pontos de luz, assim, para setorizar o ambiente, né? A sala, o jantar, o corredor, porque ficou tudo junto, né? Então, a iluminação fez essa setorização. Certo. Temos mais alguma alternativa com uso de madeira? Eu não sei se eu trouxe mais Vamos ver se fotos. a gente tem mais alguma imagem. Ou essa é? Temos essa mais também é um painel de TV. E esse já é um espaço menor, né? Bem menor. E como a madeira se adapta tanto a grandes como a pequenos espaços, né? E ela traz bastante aconchego, né? Exatamente. Qualquer ambiente. Esse já é uma lâmina de madeira mesmo, então. É de verdade? Esse já é de... Que madeira é essa? Mas, na verdade... Tem um tom meio embuia. Esse é cumaru. Cumaru. Mas ele tem um acabamento ali, né? Tem, ele tem, porque é feito pela marcenaria, então eles trazem todo o acabamento depois, né? Esse também é um projeto, também a gente usou madeira, esse é
MDF, né, laminado. Certo. Que o cliente também queria trazer essa rusticidade na parte da churrasqueira que ele sonhava, né, que fosse tudo, e as pedras naturais. Com pedra, né? Essas pedras são naturais, são ardósia. Ardósia. Que também tem um custo bem bom. Olha só. Ardósia, teve uma época que tinha tudo era de ardósia, né? Áreas externas de ardósia. Aí começaram a surgir outras pedras, outros revestimentos. A coitada da ardósia ficou relegada. E ela é linda. Linda. Ela é linda, ela é acessível. É verdade, tem um custo bom. Certo. A gente pode fazer uma boa escolha, olha só, né? ali a alternativa. E as pedras naturais estão super em alta sempre, né? Isso, podem ser combinadas entre si, né? Essa bancada, ela também Essa bancada é um mármore também natural. Viu só? E na parede é ardósia. Viu só? São várias e fica texturas. super bacana. Se fizesse tudo com mármore, seria muito mais dispendioso o projeto, né? Com certeza. O mármore ficaria muito caro. E a gente trabalhou só com a bancada e o resto foi mais no baixo custo, né? Que a gente sempre trabalha. E lá tem o revestimento, a lâmina de madeira, né? Que tem várias digamos... superfícies, aparências, estampas, né? Sim. Quem produz chama de papéis decorativos, né? Que são aplicados, né? na estrutura e resultam nos MDFs que todo mundo consome. Muito interessante. Tu usaste a partir do tom da madeira, as pedras, tuas escolhas. A gente pode cortar agora um pouquinho para o estúdio, só vamos fazer uma conversinha aqui. A gente está quase encerrando. Tu partiste do tom da pedra, da madeira. Como é que foi a escolha deste projeto em particular? Eu parti do tom da pedra. A gente escolheu o marrom imperador na empresa mesmo, né? De granitos, e ela tinha um tom muito escuro. A gente trabalhou com esses tons, sobretons, para não fugir muito. Uma reduzida, ficar mais claro, né? É verdade. E a gente trabalhou com o MDF mais escuro, mas os tons todos outros claros. E nos móveis a gente trabalhou com espelho nas portas, que deu uma amplitude. Espelho também é outro coringa, né? E aí usamos só nas portas os espelhos. Então, quando a gente olha, a gente confunde um pouco e traz claridade dos outros ambientes, né? Certo. O espelho. Muito bacana. Muito interessante essa questão. Tu deve pesquisar bastante, né, Camila? Sim. Não só na hora que o cliente te pede, mas já deve ter ali no teu arquivo algumas coisas. Just in case, eu tenho a pedra assim, o revestimento assado, né? Porque a gente trabalha tendo bastante. Em mente, isso é bacana, né, para o cliente. Eu lembro que nos anos, sei lá, final dos 90, fazia matéria na casa de uma arquiteta, que aliás já veio aqui, e eu olhei o quarto das crianças e disse, nossa, que soluções incríveis. E assim, né, era o quarto dos meus filhos, eu não tinha um orçamento tão amplo. Disse, o negócio é pensar, né? Quando a gente pensa bastante, a gente estuda bastante, assiste muitos programas também, né, que é uma coisa que a gente faz nas horas vagas também, assiste programas de decoração. Aí então, vê a Camila Shalom falando, dizendo como é que ela escolheu as coisas, já vai sabendo como fazer, né? Porque tem que também compartilhar e né, admitir que outras pessoas também têm ideias criativas, bacanas, não é? Mas a gente está quase no encerramento da nossa entrevista. Eu queria que tu desse teus contatos, Camila, porque certamente pessoas vão querer saber e contatar contigo e conversar e ampliar esse assunto. Já estão lá na tela, tu pode ler, por favor. O meu telefone é 99339-2436. Eu deixei o site também, que é camilashalom.com.br. A gente também está nas redes sociais, né? O Instagram, que é camilashalom.arc, e no Facebook, Camila Shalom Arquitetura. E, aliás, eu queria lembrar, eu devia ter feito isso no início do programa, que todo mundo que mandar recadinhos pra gente pelo Facebook, eles vão aparecer na tela, vão passar ali. Eu não acredito que ninguém tenha ficado com vontade de falar com a Camila. Se quiserem mandar um recado, depois a gente conta pra ela, fica um pouquinho mais ali no estúdio e eu já dou o recadinho pra ela. Mas vamos ao intervalo comercial, é isso? E voltaremos com a dona Andréa Magalhães e seu espaço na Casa Cor, Rio Grande do Sul, e outras coisas que a gente vai conversar aqui. Obrigada, Camila. Até a próxima. Obrigada. Vamos ao intervalo e já nós voltamos. Voltamos.
voltamos. Cá estou com a arquiteta Andréa Magalhães, que está fazendo muito bonito na Casa Cor, Rio Grande do Sul, com o seu ambiente em parceria com a Ideli. Então, conta pra gente o que tem de especial nesse teu ambiente na Casa Cor. Tudo bom, Leone? É um Tudo prazer bom? estar Boa aqui tarde. contigo. É uma honra, né, poder estar aqui. Querida. Uma pessoa que é uma referência para nós em arquitetura. Então, estou muito contente. Mas, agora conversando um pouquinho sobre Casa Cor com vocês, eu recebi um convite da Ideli este ano, que era representar realmente os produtos Ideli dentro do meu ambiente. A proposta seria mostrar para os profissionais e até mesmo o público que a Ideli consegue fazer 100% do projeto do arquiteto. Então, foi muito gratificante para mim, muito satisfatório o produto final, e a gente está com vários lançamentos dentro da Casa Cor da Ideli. E a gente tem um aqui, né? À Sim. mão, pra gente mostrar. Podemos mostrar para a câmera 1 o Surface? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse é um produto... Pode virar para cá, ó, para a Esse câmera é um produto lá da Ideli. A trama que eu usei na Casa Cor não é essa. Eu usei a trama que é uma malha, numa cor nude. Mas o processo é uma É o placa... mesmo processo, É o mesmo né? processo. É uma placa Varia a de... estampa, Varia né? a estampa, exatamente. Então, ela é uma placa de MDF, onde tem uma máquina importada, que faz esse trabalho personalizado. E depois ele recebe uma camada de laca. Então, dá um efeito que parece um porcelanato, porque as pessoas têm colocado e acham que é porcelanato, mas Me não conta é. agora, qual é a vantagem de tu usares esse produto em relação a um porcelanato, por exemplo? Peso do produto? Sim, acho que o impacto a dele. colocação é muito mais rápida, pesa muito menos. E quando tu faz o teu projeto, tu não tem uma preparação antes, a parede já está lá à espera do produto. Então, quando a marcenaria chega para a casa do cliente, ela já está pronta, vai ser tudo instalado ao mesmo tempo. Estamos falando de marcenaria, certo? Marcenaria, exatamente. É a marcenaria Com que... uma cara de porcelanato. Com uma cara de porcelanato. Eu até não digo assim a cara de porcelanato, porque o cliente não... laca. Ou laca. A gente sabe, o profissional sabe, visualiza mesmo que é laca. Eu acho que o diferencial dele, com esse brilho, que foi a opção escolhida no projeto da Casa Cor, é esse toque, esse visual sofisticado. Certo. Então, o brilho tem essa capacidade, né? A laca tem essa capacidade. Um certo ar de luxo. Exatamente. Assim, né? Então, ele está bem encantador e está chamando bastante atenção. E esse produto pode ser usado tanto como um detalhe de um móvel, quanto um painel na parede. Sim. Então, ele tem várias aplicações, Sim, né? ele tem várias aplicações, como também portas de correr, fechamento de paredes, revestimentos, é a criatividade. Certo. É o Living Habitat, então, o Living espaço, Habitat. né? Qual é a metragem dele? Que tamanho ele tem? 52 metros quadrados, Leone. Então, a gente tem imagens dele aqui. Vamos mostrar para a gente visitar a Casa Cor junto com a Andréa, pela mão da autora do espaço. Delícia, vamos lá, conta pra gente. Esse ano, a proposta da Casa Cor é Casa Viva. Então, a ideia dessa composição, esse equilíbrio do projeto da arquiteta com a Ideli foi trazer elementos mais orgânicos para dentro do ambiente. Então, eu usei revestimento de piso de madeira natural. Nessa foto, vocês vão ver que o home está num mármore. E toda a parede com Quando tu falas em home, tu queres dizer o equipamento de vídeo, a TV, o telão, enfim, a gente acaba diminuindo um pouco as palavras, né? Mas é isso mesmo a intenção. Então, é o nosso home theater. Onde tem a lareira também, né, Leone? Embaixo tem uma lareira. Tem uma lareira. A gás? Não, a nossa lareira ali é com biofluido. É um álcool. Né? É um álcool e aquece muito bem o nosso ambiente. Mas o maior destaque dessa parede está sendo essa cristaleira, que é um lançamento também da Ideli, que as pessoas ficam surpreendidas porque ela é iluminada internamente. Ah, certo. Então tá lá, cheia de dedinhos, a arquiteta tá toda hora lá limpando. Não, o que eu fiz?
por isso que eu digo, a IDL, ela atendeu 100% do projeto. Eu fiz as portas frontais um pouquinho maior, que a gente pudesse pegar as portas, abrir por baixo. Então, claro que na casa do cliente, o cliente vai saber certinho onde abrir, né? Na Casa Cor, que tem um pouquinho de surpresas, então o pessoal não sabe ainda onde abrir. Sim. Mas então, assim, a gente tem essa linguagem mais limpa, mais contemporânea, onde a gente não enxerga o puxador. Certo. E tu pode ver pela imagem que a gente deve ter outras perfeito. imagens, vamos mudar para a gente passear um pouco mais pelo espaço. Aí mostra bem o piso de madeira. Certo. E lá no fundo o ripado também, feito pelo pessoal lá da IDL, a montagem 100%. Sim, aquela imagem mais escura é um ripado, de madeira. Que tu estava conversando, sim, né? Há pouco falávamos, eu e Camila, sobre isso. Um momento, todo mundo tá com ripado. Acho que o uso da madeira veio realmente com toda a força esse ano para dentro dos ambientes. A madeira é como uma pessoa que se reinventa, exatamente. Né? Ela aparece na forma ou em outros materiais, mas a aparência de madeira, ela dá um aconchego. Uma superfície contínua ou ripada, mas ela tem várias aplicações e está sempre nos projetos, sim. Né? Eu tenho um pouco assim eu uso a madeira, mas em conta-gotas. Sim. Porque eu tenho uma tendência mais contemporânea, então, na verdade, os meus projetos tem muito branco ou tem muito vidro, muito mármore. E esse ano, para mim, foi um desafio usar mais pela questão de usar os produtos da IDL e também da proposta da Casa Cor, que foi fazer esse ambiente com muita madeira. E eu fiquei surpreendida que ele ficou muito acolhedor, tá? O pessoal tá falando bastante, estou muito feliz com o resultado. E é bom porque mostra uma outra Andréia também, um pouquinho, né? Um pouquinho, um anto é muito branca, outro anto vem mais aconchegante, isso não é é? Isso né? Exatamente. Isso é saber se reinventar, exatamente. Né? E a gente também tem momentos na vida que eu acho que a maturidade vai fazendo que a gente possa ousar um pouquinho mais, ou ter a liberdade de brincar um pouquinho mais com esses materiais. Sim. Então, acho que o resultado ficou bem bacana. Eu convido todo mundo a ir lá visitar e poder vivenciar. Vamos mudar as fotos para ver mais elementos, assim, que a gente possa discutir aqui a respeito do teu trabalho. O que a gente está vendo neste momento? A gente está vendo o uso de muita arte esse ano dentro do ambiente. As telas, as esculturas são todas assinadas, são de artistas mesmo de Porto Alegre ou fora. Eu dei uma ênfase muito grande para as esquadrias também desse ambiente, onde que tu pudesse olhar o externo do ambiente. Ah, bacana. Porque é legal trazer a área externa para dentro. Exatamente isso. O verde, né? Do entorno. Verde. E dentro do ambiente a gente tem alguns pontos de verde mesmo, e a cor também, que é uma grande tendência, que é esse verde esmeralda. Exato. Tem vários tons. Teve um estufado na foto anterior, né? Uma poltrona que ela é bem visível, né? Exatamente. É o verde esmeralda. Ela tá pontual dentro do ambiente para fazer uma amarração com o verde da vegetação natural mesmo. Certo. Mas eu acho que ele veio agregar, assim, valor à totalidade meio clara do ambiente e deu a cereja do bolo, eu acho que foi esse verdinho. Sim. E o verde também é uma tendência, né? Também. Tons muito de verde, forte. Vários terrosos verdes. Muitos, né? Tá bem... E ele fecha com os cinzas, ele fecha com os brancos, fecha com as madeiras. Sim. E traz um certo ar de natureza. Sempre é bom olhar para verde, sim. né? A gente tem mais uma imagem do projeto para a gente ver. Olha só, interessante que a gente está falando de verde. Ali em primeiro plano nós temos uma banqueta, uma mesa. São banquetas, são 2 banquetas. E aí eu uso uma composição de mesas de centro de mesmo tamanho, brancas, que eu não podia deixar de dar uma pincelada no branco. Sim, Andréia é uma pessoa branca, alva, mas ela admite cor também, madeira. Admito cor, mas isso foi uma experiência da minha própria vivência. Sim. A minha casa era muito escura e de uma hora para outra eu fiz uma reforma e trouxe a referência mais clara para dentro do ambiente. E aí gostou, se apaixonou? Os filhos só ficavam nos lugares mais claros da casa. Olha que interessante. Isso me fez ter uma percepção de que ele traz uma certa tranquilidade, uma certa paz. E eu trouxe isso para minha carreira profissional. Então, não é que a Andréia seja totalmente branca, mas ela sempre percorre pelas cores mais claras. Certo. Então, sempre que tu vê um projeto, vai ter uma referência mais clara realmente.
Mas aqui a gente está vendo na imagem, então, dois puffs que também são no verde esmeralda. Toda a cor pontual, fora a vegetação natural, é o verde esmeralda, para ter esse equilíbrio da composição, que eu gosto de cor, mas ela mais pontual. Então, o destaque da cor mesmo por essa obra de arte. De quem é a obra de arte? É uma pintura, é uma acrílica? É uma pintura, eu não me recordo agora o nome da artista. Certo. Mas eu posso verificar e depois te informar. Aí a gente está vendo ainda o ripado, a composição com o mármore, o tom cinza também entrando, que o cinza é um novo branco. Isso. Um rasgo na parede também, para a gente poder visualizar. O rasgo que tu falava está atrás das poltronas ali. Uma das esquadrias, no caso, seria esse rasgo e a esquadria em si mesmo, né? Onde está a janela. A iluminação também eu uso de forma assim mais pontual, para que consiga destacar tanto as obras de arte quanto a marcenaria e o ripado mesmo colocado dentro do ambiente, né? Para ficar bem em destaque o ripado da IDL. Esse canto também, esse ripado abraça como se fosse um aconchego. Sim, ele faz uma esquina ali, né? Faz, exatamente, como se fosse um aconchego dentro do ambiente. E some atrás da pedra, depois ele volta. Volta, exatamente, percorre pelo ambiente todo. Muito bacana. Não sei se a gente tem mais fotos. Eu acho que essa é a última, se eu não estou enganada. Essa que tem o outro lado, que seria a sala de jantar, onde está mostrando, então, esse produto que eu mostrei para ti, que é da IDL, que é o Surface, e que está bem colocado ali no... Pena que a gente não tem a imagem. A primeira foto mostrasse a sala de jantar ao fundo, não sei. Se for possível, dar uma olhada nisso. Sim. Mas, em todo caso, a gente está com o produto aqui e realmente esse produto, eu já vi ele, inclusive, em preto. Com uma outra volumetria. Sim, com mais evidente a volumetria, assim. Então, ele mudando de... São padrões determinados que a loja tem, que tu escolhe daí a preferência do cliente. E aí, a cor, a gente tem uma variação bem grande de cor. Vamos dizer mais ou menos as variações que temos? Temos várias, né? Sim. Aqui eu até posso citar, porque tá aqui uma colinha, né? Aqui, por favor. Então, onde a gente tem o preto, vamos na colinha. Um nude, um cinza, entre várias outras cores. A gente tem um tom mais cor de vinho e um branco. Essas são as cores determinadas para esse produto. Certo. E em projetos de clientes, tu chegasse a fazer alguma experiência já com esse produto? Porque ele é super novo, né? Sim, não sei se já deu tempo. A gente está entrando agora com um projeto lá na IDL e numa referência de um camarim tem um trabalho desse. Logo a gente vai poder mostrar. Que bacana. Muito feliz com essa parceria. Foi um desafio. Eu espero poder ter alcançado o objetivo de todo mundo, né? E aguardo vocês lá na Casa Cor. Com certeza. Vamos convidar, então. Diz qual é a casa. Tu estás em qual das casas? Eu estou na casa de número 4. 4. São 6 casas. São 6 casas, é um conjunto arquitetônico. A entrada é pela rua Carlos Zuber, número 222, e vai até a Carlos Zuber 147, que é onde fica a casa aberta, com chef's table, restaurante, galeria de arte, um acesso, enfim, que as pessoas podem visitar a qualquer momento. E eu espero que tu tenhas um fluxo bastante grande, que as pessoas curtam o teu espaço. Esperamos, né? A gente coloca agora na tela os teus contatos, se é que já não colocamos e eu não vi. Olha só, teu telefone, teu site, se quiseres repetir, dá mais algum? Sim, o meu telefone é o 998059071 e eu gostaria que as pessoas também acessassem o Instagram, porque sempre que eu não tenho novidades ou as tendências que estão novinhas, eu posto as fotos lá no Instagram. É mais rápido. É muito mais rápido. É Andréa Magalhães, arquiteta. Aguardo a visita de vocês lá. Certo. Muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. O prazer foi todo meu, né? E a gente tem o contato da IDL no vídeo também, se alguém quiser fazer contato direto, né? Saber alguma coisa mais sobre produto, receber até, sei lá, cartela de coisas, não sei, já estou inventando um trabalho para o Thiago aí, não é? Mas eu sei que eles vão gostar de serem acessados para terem mais informações. A gente vai ao intervalo e nós voltaremos com o arquiteto Márcio Verza, uma pessoa que eu conheço há décadas. Pronto, falei. Até já. Beijo.
Voltamos com o arquiteto Márcio Verza, que já está aqui no meu ladinho. A gente já está de tititi, de tanto tempo que a gente se conhece, tem assunto, em Maracau, fumei não sei o quê, enfim. Mas eu quero lembrar de novo que se vocês quiserem conversar com a gente, por favor, conversem com a gente. Pelo Facebook da RDC TV, mandem recadinhos que vai aparecer na tela. Eu adoro isso. Muito bem, seu Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer te rever sempre. Igualmente. É um prazer estar aqui contigo e vai ser sucesso e tal, teu programa agora, né? Graças a Todo Deus. mundo falando, todo mundo querendo saber e é Que sempre uma bom. novidade, porque tu tá sempre com coisas novas Tem e que sempre ser. muita coisa, né? Tem que ser. E falando de novidade, a gente estava comentando agora, antes de entrar no ar, a questão da tendência dos arquitetos fazerem imóveis, né, para serem alugados, até com eletrodomésticos. É uma coisa incrível isso, não? É incrível porque O assim, mercado mudou, assim. é que a gente tem muito, o mercado está muito rápido, vamos dizer assim, né? A coisa está andando muito rápido e assim, as pessoas começam a aplicar o seu dinheiro em imóveis, que foi uma coisa que teve o boom imobiliário há um tempo atrás, tu lembra que começou a sair milhões de empreendimentos, coisas assim, e as pessoas começaram a ver que elas estavam com esses apartamentos, essas salas comerciais paradas sem conseguir alugar. Então começou esse diferencial das pessoas começarem a dar um diferencial no seu imóvel. Sabe que eu lembro que a gente começou a falar sobre isso. Eu vou me entregar aqui, anos 90, sei lá. Eu trabalhei na área de economia e já se falava, eu cobria esse setor, já se falava sobre isso. E todo mundo olhava assim, ai, mas será? Será que isso pega? Como é que vai ser? Agora, décadas depois, é normal, vários arquitetos chegam aqui e falam sobre isso. Mas a gente tem 3 projetos mais para mostrar. A gente pode começar logo por um loft, que também é uma tendência, né, Márcio? Ambientes integrados, né? Exatamente, tem os lofts, tem várias coisas, porque, sabe, eu trabalho com várias coisas, né, Eliane? Então, eu trabalho desde a parte corporativa, né, dos apartamentos corporativos, como eu te falei agora, das salas comerciais, das lojas, e também a parte residencial, né, as casas todas. A gente está vendo um projeto aí no vídeo, esse aí seria... Esse aqui é um apartamento apartamento diferenciado, porque esse aqui é um apartamento residencial de uns 110 metros quadrados. Então, assim, ele é um apartamento que para um outro nível, vamos dizer assim, até pela tendência dos móveis, dos mobiliários e do restante, que a gente vê, assim, o uso diferenciado dos materiais, né, até, assim, o uso de móveis antigos, móveis de família, que é muito interessante. Eu ia comentar contigo que não precisa jogar tudo fora, né? Não. As pessoas, os arquitetos podem adotar nos seus projetos heranças maravilhosas de família, né? Tu sabe, Leandro, que eu tenho uma característica muito minha, assim, eu gosto de ver nos projetos a cara do cliente, a cara das pessoas e poder mostrar para elas, tá, as coisas que elas têm, também mostrando que elas podem usar as coisas que às vezes recebem da avó, que recebem de um tio, de uma coisa, porque as pessoas sempre estão achando que tem que tu jogar tudo fora e fazer novo, não é né? assim. E eu lembro que, inclusive, arquitetos que têm projetos bastante contemporâneos começaram a adotar nos seus espaços de casa cor em São Paulo, como até um João Armentano, que fazia um projeto super contemporâneo, claro, né, dentro das regras dos projetos contemporâneos e com branco, como a gente falava antes com a Andréia. E lá pelas tantas ele colocava uma cadeira muito antiga, às vezes até sem o devido restauro, ou então com a estrutura dourada, totalmente diferente do que a gente estava vendo na média dos arquitetos. E eu achava tão bacana aquilo, porque é uma identidade, o projeto fica totalmente diferente, só tem aquele projeto daquele jeito. E é como esse projeto que a gente está vendo aqui, que tem um móvel antigo. A gente pode mudar para uma outra imagem, porque a gente já está há um tempo falando sobre essa. Até seguindo esse teu comentário, realmente, assim, colocar um móvel antigo, um móvel que às vezes não precisa ter 100, 200 anos, mas até mesmo um móvel da década de 70, década de 60, que tenha uma história.
Isso é interessante para nós, arquitetos, também saber trabalhar com isso, porque aquelas coisas que a gente às vezes ouve falar, não, eu vou fazer a minha casa, eu quero tudo novo, vou seguir o meu próximo projeto comercial, tem que ter tudo. Não, a gente pode mesclar, a gente pode trabalhar com coisas diferentes usando coisas antigas. Eu gosto muito de dar essa pincelada, como eu falo assim, de botar um lustre antigo, botar um móvel antigo, uma coisa de família. Nesse apartamento, por sinal, eram móveis de famílias, então eram coisas assim que tinham mais de 100 anos, que os proprietários queriam utilizar isso, eles queriam ter esses móveis que faziam aquela perto parte... deles, o claro, carinho, o afeto de a saber... memória afetiva. Completa. A gente está vendo a lateral daquele móvel antigo, acho que ali à direita. Vamos mudar a foto para a gente ver mais alguma referência... Lá no fundo tem lá no fundo tem um lustre, né? Lustre que é da década de 40. Vamos mudar a foto para ver se nessa seguinte também tem algum outro elemento de família que foi herdado para o projeto atual. Isso, e também tu pode ver, nesse projeto o pessoal está vendo que é um projeto que tem aquelas cores todas nudes, né? Esse tom bege, camurça, assim, que eu acho super interessante, que combina com tudo, que nem o cinza que vocês estavam falando antes, né? Que são tons assim que a gente sabe que a gente depois pode trabalhar com pinceladas nos objetos, os livros de arte, as telas, os objetos, coisas... Uma peça de design nova. Exatamente. Que isso dá um diferencial e tu tem uma casa sempre contemporânea. E aqui tu vê mesmo, ó, tu tem uma cadeira de couro, que é uma cadeira estilo Luís XV, né? Toda em couro, um couro lixado. Então tu faz assim, tipo uma brincadeira com certos elementos que a gente consegue trabalhar e dar uma cara nova e ao mesmo tempo dando o lado do aconchego, o lado da história. E é interessante tu usaste a mesa transparente, né? Também dá uma leveza, dá pro espaço que às vezes não é tão grande, né? Como tu disseste, assim, às vezes usando o espelho, usando o vidro, usando essas coisas, a gente consegue dar o lado leve e também a transparência para o espaço, né? Porque muitos apartamentos, muitas casas hoje em dia que a gente faz, eles são pequenos, não tem tanto espaço para a gente poder usar muitos materiais. Então, o vidro é sempre bem-vindo, né? O vidro é uma coisa que o vidro é espelho. E a mesa tem uma estrutura no entorno metálica que dá segurança também, né? Não tem quina de vidro e tudo. Não, bárbaro. É um design assim bem reto. E assim a gente pode botar em cima nesse projeto. É ali que começam a aparecer a questão da cor, né? Através dos móveis antigos, que são 2 móveis antigos, mais o lustre de cristal e essa outra poltrona, e também nessa parte ali em cima da mesa que tu começa a botar os elementos, de decoração. Certo, a gente pode mudar a imagem para a gente ver mais fotos. Agora a gente já vai partir para outra. Aqui já nós vamos conversar daquilo que nós começamos no início do programa, que são os apartamentos para aluguel, para locação. Certo. Sabe? Então, assim, esse aqui é um loftzinho que foi feito muito legal para alugar, sabe? O proprietário estava com esse loft há muito tempo fechado. E aí ele me contratou e ele disse assim, Márcio, nós precisamos fazer uma coisa diferenciada para poder alugar. E foi incrível. No meio do processo da obra, o apartamento foi alugado. Olha, simplesmente com as imagens do projeto. Tu vês que interessante. Mas agora, não é estranho tu fazer o projeto para... Claro que quando tu faz uma amostra, por exemplo, tu não deixa de fazer para ti ou fazer um desfile de moda daquilo que tu gostaria de mostrar. Mas quando tu faz um projeto, tu não sabe quem é que vai ser o morador daquele espaço, da onde é que tu tira inspiração ou faz escolhas, escolhas que não tem um erro, mas que também tem que botar um pouquinho de alma ali, né? Tem que botar uma vivência. É que assim, a gente tinha um briefing, até muito em função dessa questão dos móveis de locação, eles são móveis muito bem pesquisados, porque o investidor, ele sabe onde ele vai comprar. Então, são apartamentos, são em localizações muito bem privilegiadas. Esse aqui é o Trend da Ipiranga, que fica ao lado do Fórum, né? Ali na Ipiranga, perto do Praia de Belas, numa região super movimentada, onde tem o quê? Tem todo aquele briefing daquele pessoal
quem vai alugar aí? Quem vai ficar nesse espaço? Então, a gente começa a trabalhar com lugar. Com a faixa etária, com o perfil. Exatamente. Que seria o quê? Seria um profissional que vem, daqui a pouco, fica durante a semana em Porto Alegre, no final de semana volta para o interior, que precisa um apartamento bem localizado, entendeu? Que tenha tudo. Então, aquilo que tu falaste antes, tem que ter os eletrodomésticos, tem que ter a persiana, tem que ter o sofá, tem que ter tudo, quadros, painéis, coisas adesivos que a gente coloca, porque a pessoa às vezes só vem com a mala. Olha Essa é a questão só. interessante, Eleone, porque assim, ó, eu já fiz alguns apartamentos também na Carlos Gomes, porque eu também fiz aí próximo do Iguatemi, onde temos o Hospital Conceição. Então, são médicos que são residentes, que vão ficar só 2 anos em Porto Alegre, fazendo uma residência. Então, aí vem o briefing que nós estamos conversando agora. Então, é esse o perfil. Bom, aí o profissional que tem experiência já saca o que tem que colocar ali, ou até... Exatamente. Olha só, a gente está vendo agora a parte de cozinha e lavanderia integrada, né? Exatamente. Tudo muito enxuto. Tudo muito enxuto, lavadora, secadora. Tudo muito próximo. Tudo embutido. Porque a marcenaria salva todas nessa hora, né? A marcenaria salva e tu sabe, como a gente disse, aí já é o meu lado, né? Eu gosto também de mesclar os 2 tons, tu vê que aqui eu tenho o claro com a madeira, como vocês falaram antes nos blocos anteriores, né? Eu acho que a madeira também entra super bem. E essa sacada, como tu falaste, assim, de ter todos os equipamentos, de ter tudo junto, a gente precisa que o próximo morador também se sinta nessa casa. Então, não pode ser uma coisa que seja muito agressiva ou uma coisa também que eu faça que a pessoa disse, não, isso não tem a minha cara. Então, eu começo a puxar muito aquela questão, assim, do aconchego. Certo. Esse é um lado que eu sempre penso... E eu acho que o arquiteto tem um lado psicólogo, tem um lado que ele precisa entender, ter empatia, né? Porque senão tu não consegue fazer um projeto que agrade o teu cliente. Conhecendo ele ou não. Eu sempre digo assim, eu não faço projeto para mim. Eu faço projeto para um cliente, né? Porque se eu fizesse para mim, os meus projetos seriam só um, né? A gente teria um único projeto e a gente iria repetindo esse projeto em várias vezes, né? Mas me conta, a gente está vendo na parede ali, parece um mapamundi. Isso, esse aí foi uma sacada que eu quis colocar nesse projeto, porque é um loft, ele tem uma escada, em cima fica aquela imagem que você viu do quarto todo, tem uma suíte em cima. E aqui eu pensei assim, quem vai morar nesse apartamento provavelmente vai ser uma pessoa que adora viajar, deve ser talvez um advogado, alguma pessoa que esteja fazendo uma faculdade ou até mesmo algum profissional que trabalhe no fórum. Então eu resolvi colocar esse adesivo, que é vamos dizer assim, um recurso muito prático, muito acessível de custo também, onde é um mapa mundi com o nome dos países. Então, o mapa mundi é montado com o nome dos países, né? E dá um efeito super bacana numa parede. Agora eu lembro de um trabalho que o Leandro Celister, um artista, ele faz um trabalho com o mapa mundi também, assim, muito interessante, os lugares que a pessoa foi, cores e tal. Mas agora a gente está vendo uma outra, já é um outro projeto. Isso é um escritório de advocacia? Exatamente, é um projeto de um escritório de advocacia, também muito próximo desse aqui no Walking, que fica naquele prédio do Praia de Bela. Então, assim, também com uma tendência de hoje dos escritórios tem aquele ar aconchegante também. Não aconchegante, mas com um toque meio industrial, urbano. E o teto seria ripado? Todo ripado de madeira, que era aquilo nos ripados. Na era dos ripados, adoro. Não, é bem interessante, porque a madeira, a gente pode usar ela de qualquer jeito. Era o que a gente falava, né? Nossa, muito interessante. Olha que bonita. Até quando não é madeira, ela é legal. Um cara de madeira. Isso aqui vamos até falar sério, né? Porque vocês estavam comentando de madeira. Isso aqui, gente, em si é madeira, mas não é madeira, porque isso são melamínicos. Isso, melamínicos. Então as pessoas dizem, às vezes a gente está conversando com o cliente e a pessoa diz assim, mas o que é melamina? O que é MDF? O que é madeira? Tá, então explica para o nosso telespectador. Pronto, essas são coisas interessantes para falar, porque o que é? Hoje em dia as pessoas dizem, você está comprando um móvel em MDF, né? O MDF, todo mundo sabe, hoje em dia a gente não pode desmanchar, as florestas, as madeiras nobres não existem mais, são muito caras, então começou toda essa questão de usar os melamínicos, os melamínicos são aglomerados, né? De MDF ou então de outros materiais,
com estampas. Essas estampas que são feitas, padrões, que né? são padrões, que essas são as melaminas com padrões amadeiradas, padrões hoje em dia que imitam pedras, que imitam cimento, que imitam várias texturas como couro, como várias coisas que a gente tem hoje em dia, uma gama de coisas. Que são o quê? Nada mais é do que um aglomerado de madeira que a gente usa, porque a madeira em si, aquilo que vocês estavam falando hoje, que a madeira de demolição, isso é muito raro, hoje é muito difícil de a gente raro e ter. caro hoje em dia, Caríssimo, né, gente? Por isso que esses os cupins móveis... adoram, infelizmente. Até as mais pesadas não, mas os pinhos, as mais macias é um inferno. Exatamente. A gente está vendo agora um outro ângulo ali. Esse aqui já é outro projeto. Esse aqui é uma casa de praia, num condomínio residencial aqui do litoral. Né, essas casas que a gente também está muito em voga agora, né? A gente vai para o litoral, a gente vê condomínios... São casas de lazer, né? Não é mais de veraneio. Exatamente, lazer. Final de semana. E sabe que é uma coisa muito interessante também nessas casas, né, Luane? Porque assim, as pessoas elas estão indo com muita frequência. Não é como antigamente íamos à praia, né? No verão, né? No verão. Hoje em dia as pessoas vão final de semana, tudo então... Aí o pobre do arquiteto tem que resolver o conforto térmico, inverno e verão, tudo isso, Exatamente, né? Tem que ter a churrasqueira, tem que ter o ar-condicionado, tem que ter a lareira, porque essa casa vocês vão ver, ela tem a lareira. É uma casa bem grande, uma casa linda. Muito legal, ela tem 5 suítes. Tá? Uau. É uma casa muito grande, com piscina, tudo bem interessante. E também uma casa que tivesse aquela cara despojada, por ser na praia, ao mesmo tempo uma casa aconchegante, porque ela deveria ser usada no inverno e no verão. Sim, então não é aquela casa com, vamos dizer assim, estilo Saint-Tropez, Grécia, não. Os clientes quiseram que tivesse uma leitura bem nossa, bem gaúcha, usando os nossos painéis, né? Painéis de madeira, a lareira, sabe? O home theater, como a gente sabe que é super importante em qualquer casa, né? Com estofados gostosos, que a pessoa possa sentir, e algumas peças de design, né? Que tu vê assim, tivemos assim, garimpamos em várias lojas, assim, uma mesa diferenciada, um aparador. Tu lembra de algum autor, algum designer? Eu não lembro do nome de nenhum deles, mas assim, sabe, foram todas coisas assim que a gente pesquisou, olhou, procurou em lojas, sabe? São coisas bem interessantes que vimos em lojas aqui de Porto Alegre, muito legal. A gente passou por umas cadeiras do Bruno Falks lá atrás. Mas, enfim, e dá um toque interessante, né? Essa mistura de materiais, de material quente com material com cara de meio cimento, assim, né? Exatamente. Nós usamos os tons cinzas com os tons claros e com tons de bege também, né? Usei na churrasqueira, a gente botou a cerâmica que imita o cortem, que é o metal. Eu ia te perguntar. É o metal, né? Aquilo é um revestimento cerâmico. Que a pessoa olha e ela diz, gente, isso é metal, é o cortem, que o cortem também está muito em voga. Sim. É a mesma coisa da madeira, né? O metal, como ele voltou muito, uma coisa que se usava muito na década de 70. Exato. Até a gente vê os monumentos aqui em Porto Alegre, maravilhosos dos açorianos, no Parque Moinhos de Vento, que tem aqueles maravilhosos, aqueles monumentos todos em metal, em aço cortem, e isso foi agora introduzido de novo na arquitetura, nas lareiras, nas churrasqueiras, em painéis, tanto no lado comercial como no lado residencial. Sim, e aqui também, né? Ó, essa casa também, nessa próxima imagem que a gente está vendo agora, é uma casa que tem uma sala de jogos, que é super importante na praia. Que é outro elemento, né? E muito interessante, porque... Objeto de desejo na praia. Não, o pessoal sabe que hoje em dia, por isso que é aquilo que nós estamos conversando, né, Elione? As pessoas vão para a praia, elas vão no final de semana, elas ficam no veraneio, elas vão no inverno, e as pessoas se encontram, elas fazem o quê? O seu churrasco, o seu jantar, o seu almoço de família, a confraternização com os amigos, chamam as pessoas. E tu tens que pensar também, além do conforto térmico e tudo isso, e design, e peças de família, nos elementos que tu vai colocar, como a mesa de jogos. A gente falou aqui com a Larissa Batista, que é uma designer que faz mesas de jogos também. E Sim. tudo isso está evoluindo, né, para ter várias alternativas, várias possibilidades. Senão as casas ficariam todas iguais, com a mesma mesa de jogos, enfim, né, porque todo mundo quer, né, o mesmo tipo de churrasqueira, né? Então haja criatividade e garimpo e pesquisa para os arquitetos fazerem grandes projetos. Mas eu te conheço há muito tempo, estou feliz de te ver com muitos projetos novos, bastante trabalho, graças a Deus. A gente agradece muitíssimo a tua presença aqui, nos mostrou várias possibilidades de interiores. A gente vai ver teus contatos agora aí na tela. Vamos ver
Tu já pode ir dizendo o teu telefone? O meu telefone é o 999583864. O meu escritório está aberto para quem quiser conversar comigo, marcar uma reunião para a gente conversar. É o Estúdio Márcio Veza, fico ali na Oswaldo Aranha, naquele prédio do antigo Baltimore. Aquele prédio conhecido que todo mundo lembra do cinema. Do cinema. Então, eu estou ali no meu escritório do Estúdio Márcio Veza. Estamos aí para receber todo mundo que quiser. E bem como nós estamos conversando, eu tenho um leque bem grande, desde o lado corporativo, lado comercial, esse lado de residências, de construção também. E eu sempre procuro fazer o quê? O projeto do cliente, né? Como eu disse, é muito importante saber se ter esse lado meio de psicólogo, como tu falaste, da gente poder entender o que o cliente quer para a gente poder depois fazer o sonho, né? Porque a arquitetura é um sonho, né? E claro que a experiência ajuda bastante nisso, né? Porque às vezes acho que o cliente quer uma coisa e não sabe desverbalizar aquilo, né? Tu tem que captar a essência da pessoa e transformar aquilo num projeto. Isso é muito importante, né? Porque, assim, as pessoas às vezes querem uma coisa, mas elas não sabem te dizer. E às vezes elas não conseguem visualizar. Então, é muito trabalho, a gente conversa muito, faz muitas reuniões, a gente tem que mostrar muitas imagens. Pois é por isso que a gente está mostrando aqui, Márcio. E é maravilhoso. A gente está mostrando trabalho de várias pessoas, dando alternativas, dizendo como é que escolhe os produtos, por que escolhe. Isso ajuda as pessoas a fazerem as suas próprias escolhas de profissionais, de produtos, enfim. Mas eu super te agradeço a tua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. A gente vai agora a um rápido intervalo comercial e a gente vai voltar com a Fátima Luiz, da Talk Glass, que eu conheço também há um bocado de tempo. Depois a gente conta mais sobre isso. Até já! Eu adoro conversar com as pessoas sobre há quanto tempo a gente se conhece, como é que a gente se conheceu. E eu estava lembrando aqui com a Fátima Luiz. Tudo bem, Fátima? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Elione. É uma honra. A Talk Glass, os produtos bárbaros, que ela me levou na BIMAD. Eu conheci através da Fátima essa feira tão importante, que depois cresceu muito. Isso acho que foi lá, 2004, 2002, sei lá, foi início dos 2000, não me lembro. E após isso continuar sendo todo ano, né? Sim, continuei indo. Contato e depois... Exatamente, aí tu me apresentaste o mundo da BIMAD. Mas a Fátima faz objetos e pequenos móveis e tudo, que é muito interessante a gente fazer a relação com o que nós estávamos falando com os arquitetos antes, né, Fátima? Sim. Porque para fazer um projeto diferenciado, bacana, é preciso ter peças também interessantes, diferentes, que possam dar uma cor, um brilho, alguma coisa no projeto. Tu começaste a criar e a produzir essas peças de espelho, de laca, em função de quê? Como é que foi que começou a Talk Glass? Ela começou, Eleone, na realidade da sucata do vidro da empresa que o Ricardo, que hoje é meu sócio, e o meu marido tinha anteriormente, né? Então, aquilo assim me incomodava muito, indo pro latão de sucata. Dali comecei montei a Talk Glass e começamos a fazer peças pequenas, bandejinhas para café, prateleirinhas para banheiro, né? E aí, a partir daí, surgiu uma oportunidade de ir para Gift, que foi o nosso primeiro contato com a feira, né? Onde tínhamos peças pequenas e começamos a agregar as peças maiores. Certo, a gente tem imagens, tem aqui no estúdio e tem fotos também. Vamos mostrar tudo, vamos começar logo. Essa é uma peça de laca? Isso não. Todas as nossas peças, a matéria-prima principal é vidro, cristal, né? Laqueado, né? Pintado ou espelho. Essa peça é toda de cristal pintado. Cristal pintado. Cristal pintado. E a diferença entre uma peça de cristal pintado e uma outra laqueada, em questão de peso, durabilidade, né? Sensibilidade. Com certeza, assim, ó, o vidro, ele dá uma segurança maior na questão de risco. A laca, ela acaba... Risca mais. Então, onde nós aplicamos a laca? Na parte interna dos nossos móveis, né? Bufês, criados mudos, racks, né? Certo, e aí olha essa peça outra aqui maravilhosa, tá? Essa peça aí, ela é com espelho bronze embaixo. E um detalhe, ela é em 12 milímetros, toda em extra clear. Olha. Tá? Parece que está tudo levitando. Parece que está tudo levitando. Fantástico. É uma peça maravilhosa, toda ela temperada, tá? Para não correr risco. Certo. Uma peça maravilhosa.
E aí, o ripado. O ripado, nosso amigo ripado. Né? No aço carbono. Também que está bem em alta, né? Certo. Laqueado, aí na laca fosca. Interessante. Na galeria de arte, no estúdio de arte da Casa Cor do Rio Grande do Sul agora, tem um banco no ateliê muito parecido com esse. Não sei se não é teu até. São nossos. São teus? São nossos. Olha só. Os dois bancos, Isso. a mesa e o bar. São nossos, no espaço do Johnny. Isso, nós Sim, estamos sim. operando, o Estúdio Preste está operando. Sim, o é um espaço, prazer. É. Olha só. E essa peça aí? Essa peça é uma peça, a parte de baixo dela é toda laqueada, né? Na laca brilho, e a parte de cima é espelho prata, que é um bar, né? Que também é uma peça Na bem lateral consumida. tem uma parte para colocar coisas dentro. O que é aquilo ali que a gente está vendo mais escuro, Fátima? Não, ali é a sombra, Ou é a sombra de alguma do coisa? espelho. É a sombra do espelho. Certo. E qual é a profundidade que tem essa peça? Ela tem em torno de 50, mais ou menos, de profundidade. É um aparador. É um aparador. Certo. Serve como bar, Mas tu tem também uma versão mesa de trabalho, se a pessoa quiser? Temos Certo. mesa de trabalho também. Olha só, agora um todo de espelho. Um buffet todo de que lindo que espelho, fica. né? A parte interna dele todo laqueado também. Que bacana. E aí trabalhamos com várias as cores da tabela, né? Tanto Sayer-Lac quanto Montana. Aí o cliente que define, A pessoa né? escolhe a cor. A pessoa escolhe a cor. Certo. Neste caso também... Olha que maravilhosa essa peça aí. Essa peça aí também nós agregamos a madeira, como o Márcio acabou de falar aqui, né? Aquela Sim. questão assim da melamina. Essa peça aí é uma peça em camurça, tá? Com aço carbono no pé e espelho bronze nas portas. Então ela tem três materiais. Pois é, o espelho bronze está sendo bastante usado, né? Bastante usado. Em algumas situações que o arquiteto não quer o espelho, assim, com aquela luz toda, quer rebaixar um pouco, dá um colorido na pessoa, né? E outra também, Leone, é o fumê. Também. Também, E ele os dois. sai aquela coisa do prata, ele dá uma escurecida um pouco mais, fica bem legal nos móveis. E é pouco, não é muito, né? Não é muito. Fala fumê, parece que é muito escuro, mas não é. Não. E olha só. Aqui é a caixinha, né? A caixinha que temos aqui no estúdio, depois a gente mostra ao vivo ela também. Fica Que é um ótima. objeto, né? É uma peça coringa também, tu pode usar. Uma peça coringa, tu usa no Pra banheiro, várias tu coisas, usa no dormitório, tu usa em várias partes da Exatamente. casa, né? Olha só, eis ela aí no estúdio. E é uma Aqui no peça estúdio. e essa peça aqui, tá, Elione, ela é importada, ela é um cristal mesmo, tá? Olha que bacana. Ela é um cristal mesmo, então assim, ela é colada com ultravioleta, ó. Certo. Tá? A parte de dentro sempre é branca, então é uma peça que o pessoal gosta muito para presentear e até para o seu uso próprio. Sim, sim. E essa mesinha que está embaixo dessa peça, Essa mesinha aqui também, ela é uma mesinha de apoio, né? coringa também, né? Coringa, né? Então ela tem a parte de cima, ela é vidro, aqui aço carbono, tá? Que entra, e aqui é madeira, um bloquinho de madeira, laqueado. Certo. E tu tens ela em vários tamanhos, alturas? Alturas, cores, né? Então é uma peça assim que ela é um coringa do dormitório Sim, também, na sala sim. de apoio. Se não tem muito espaço para uma mesa de cabeceira, pode colocar Exatamente, ela é bem usada, né? bem usada. Ela Bem é usada. bem usual essa peça. Certo. E a gente tem observado nos projetos de arquitetos várias mesas compondo uma combinação, né? E é o tipo de E peça ela como entra essa. também de apoio até na mesa de centro, né? Na própria mesa, Exatamente. de centro, né? Colocar acoplada a outra. A gente está Isso. vendo uma imagem lá. Ah, sim. Lareira também, tá, Elione? Nós produzimos. Sim, eu lembro. Eu acho que também as primeiras lareiras a álcool que eu vi. Acredito que tenha sido as portáteis, nossas. Foram as tuas. Isso, nós temos uma parceria com a Artfire também, né? Que é quem Sim. nos produz a parte de metal. Certo. Né? E a parte da caixa, ela é toda em cristal. Qualquer cor pode ser feita também, temperado. Aquecimento, bacana. aquece bastante, não tem problema. E é uma peça bem coringa que tu coloca ela em várias peças, tu transporta Sim, ela é ela, né? Ela é pequena. leve, ela é pequena, Ela né? tem que dimensão, tu lembra? Ela tem em torno de 40 centímetros, mais ou menos, por 20, né? E eu tenho uma menorzinha, uma 20 por 20 também. Para mesa, para piso? Mesa, piso, onde quer levar para o banheiro. Claro, claro. E aqui a gente está vendo, acho que é o fundo, né? Isso é o fundo, tá? Nós produzimos também as poltronas, tá? Esse assento aí, ela suporta até 170 quilos. É um assento de vidro, O atenção. assento de vidro, ela é toda de madeira, ela é eucalipto,
tá? E a parte toda em color curvo, temperado. Olha, tu falavas que ela suporta Até 170 quilos. 170 quilos. Veja só, uma poltroninha de vidro. Aí essa é entra- outra coringa. Né? Entra um aparador aí com espelho prata, né? Só que aí já é um pé cromado também, que trabalhamos com cromado, caso o cliente queira, né? Porque um toque de metal nos ambientes tem sido frequente, não diria, mas é uma tendência, né? É uma tendência e assim, ó, eu vejo muito a coisa bem regional, né? A coisa bem regional. O cromado, ele teve algum tempo, aí há 5 anos atrás, bem forte, aí deu uma cessada e agora ele está voltando, voltando, com né? força também. Todos os o metais metal. estão voltando, Todos né? os metais. Dourado. Dourado, maravilhoso. Sim. Olha só. Não sei se a gente tem mais alguma imagem. Mesas laterais também, né? Essa é toda em espelho bronze, com o tampo incolor também, que é uma peça... Ela tem opção de ser um armarinho, assim, de abrir, não? Não. Ela é vazada, essa peça. Ela é vazada. Ela é vazada. É que ela tá mostrando o tapete, a gente fica... Ah, e Sim. essa peça aí ficou uma graça, né? Essa peça é bem parecida com o bar que vocês têm na Casa Cor. Foi uma versão daí, só que nós fizemos um pouco mais alta. Aquela é mais alta. Nós fizemos, mas é a mesma ideia com portas. E essas aí são com gavetas. Bárbaro. Sim, porque tu pode fazer uma linha, né, com escalas de produtos diferentes. Sim. Ah, As laterais, as corrediças dos nossos produtos eu faço com que sejam por baixo, para eles não ficarem invisíveis, né? Elas são Certo. invisíveis, né? Ai, olha as mesas. As mesas também com um pé de aço carbono, ó. Que lindas. Essa Muito aqui bonita. tá lá no cantinho, ó, do lá do no sofá. cantinho à esquerda. Isso, Na né? tela a gente está vendo essa Eu que tem no gosto estúdio. bastante. E essa aí, esse estar aí é no showroom, né, que fica na fábrica. Que bonito, Fátima. Tá bem bonito bacana o showroom. lá. E a parede azul deu um up, Deu né? deu um up. O tá azul é bem outra linda. cor que tem se usado muito em vários tons, né? Tu sabe que aí ela tem uma alteração aí, porque ela é mais no esverdeado. Ela tá, eu não Mas sei se é a luz, é a luz, natural, acredito. talvez, Acredito que seja a luz. Ah, ele tem uma lateral com a opção de usar... Ah, por isso que tu falavas que ela é vazada, agora que eu entendi. Ela é vazada. A outra que nós vimos é com vidro incolor e essa aí é Certo, fechada, agora né? que eu então a peça entendi. coringa também serve para dormitório, né? Tu pode colocar, Certo. né, de uma outra forma. Não sei se a gente tem mais alguma imagem ainda ou não. A gente pode colocar mais uma imagem para colocar os teus contatos na tela também. Ó, mesas de jantar, tá, Mesa de jantar Eleone? enorme. A olha gente que faz bárbaro. até 7, 8 metros, se precisar, Maravilha. faz bipartida. Certo. Né? Eu Então, acho que depois de ver tudo isso, as pessoas vão querer, a gente pode voltar agora para o estúdio um pouquinho, as pessoas vão querer falar contigo. Então, vamos colocar Certo. teus contatos aqui na tela. São só os telefones, não sei se Isso. queres dar mais eu, algum. Eu posso dar, né? Um site. O telefone é 3483-3700. O celular é 993885676. O site é ToqueGlass, @ToqueGlass. E o Instagram, que está maravilhoso, é ToqueGlass. Então tá, estouramos o tempo, diz Nina. Amanhã voltaremos com Karine Ritter, Renato Ferrari, Chodornelis e Aline Furmeister. Fui, beijo, até amanhã. Obrigada, Fátima. Eu que agradeço muito. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.